Agora sim, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, como sempre, pontualmente 18 horas, né? E como sempre eu quero agradecer a oportunidade da Casa Espírita Maria de Nazaré do Poá, que nos dá essa oportunidade em estarmos presentes, sempre contribuindo de alguma forma nesse processo de estudo continuado, né? Para que nós possamos conversar em alguns aspectos sobre a espiritualidade. E eu sempre deixo bastante claro que nossa intenção não é falar sobre a doutrina, mas sim sobre a espiritualidade no dia a dia e alguns aspectos dos quais elas influenciam no nosso dia, né? E o tema que a gente escolheu hoje foi a intuição e a espiritualidade, né? Então, a intuição é uma coisa muito importante em nossa vida, né? Ela existe querendo assumir que seja uma intuição ou não, ela existe. Ela é inerente ao ser humano a partir do momento em que houve um processo evolutivo num contato com a espiritualidade. A espiritualidade, a intuição, perdão, por grande acúmulo de experiências, existem... Nossa, estou engasgado, desculpa. Existem dois tipos de intuição, né? Aquela intuição que é pelo excesso de informação. Como excesso de informação? Por exemplo, na classe médica, né? Então, o que ocorre? Você faz tanto um procedimento, tanto vai repetindo, num pronto-socorro, você vê isso, vê aquilo, vê aquilo, vê aquilo, e você tem um acúmulo muito grande de informações, tá? De repente você se depara com algo com o qual você não tem de imediato a identificação. Então o seu cérebro te dá aquela informação, ou seja, se considera como intuição porque você não parou para pensar naquilo, não é? Então é o excesso, um grande número de informações. O que ocorre? Rapidamente o seu cérebro identifica aquele ponto do qual você já conhece, e muitas pessoas às vezes acabam, né? Eu fiz isso por intuição, eu fiz essa prescrição por intuição, esse procedimento por intuição, né? Falando isso em termos de um médico, né? Então, a intuição que nós conhecemos realmente ligada à espiritualidade, né? Como ela é conhecida como uma mediunidade primitiva. Mediunidade primitiva por quê? Porque, como nós já dissemos, né, em alguns aspectos, em alguns processos atrás, todos nós somos médiuns, de uma forma ou de outra. Alguns atingem o nível do qual essa mediunidade pode ser acessada, outros têm, não atingindo essa linha, uma vez trabalhada, pode chegar e caminhar a partir daí, né? Por vezes, esse processo, como é intuitivo, é difícil saber o que é real do que é imaginário. E aí é um dos grandes processos da mediunidade na espiritualidade, né? Porque nós queremos sempre ter a certeza, mensurar, pegar, não, isso aqui é uma incorporação assim, assim, e às vezes a espiritualidade ela não chega dessa forma, né? Então às vezes as pessoas ficam naquela dúvida do real imaginário, né? Então todos somos médiuns, e uma vez que uma entidade se aproxima em um determinado ambiente, aí você começa com uma sensação estranha, começa a sentir arrepios, né? É algo que vai acontecendo e a pessoa não entende. Então você está num determinado ambiente onde existe uma casa de luz, uma casa de amor, uma casa de paz. Aí existe uma entidade que se aproxima e você não entende. Você, normalmente, a pessoa que não tem o conhecimento, começa a sentir, né, uma palpitação, uma sensação às vezes de incômodo, né, uns arrepios, e realmente às vezes não sabe o que acontece. E isso é o primeiro passo, né, de uma intuição primitiva, né? Então é aquele primeiro processo, mediunidade primitiva. Você sente aquilo, você não identifica. Aqueles que já veem da casa espírita, já veem com algum tipo de trabalho, já nem passam por essa fase. Mas nesses dias de hoje, como é que a gente pode classificar? No local de energia muito elevada, via de regra, como eu falei, templo de oração, independente de religião. Não vamos dizer que energias positivas só existem nas nossas casas espíritas, não. O amor existe em vários lugares, né? Vários caminhos levam ao Pai, né? Vai do livre-arbítrio de escolha, e compete a nós de escolher um menor, né? Que é aquilo que nós achamos que é o menor. Então, outros ambientes também têm uma esfera de amor, uma esfera de equilíbrio, de harmonia,
né? Independente da religião. Então, são um lugar onde pessoas têm bons pensamentos, palavras e atitudes, né? Então, num lugar desse, a sensação de paz, harmonia, inspiração e amor. Muitas estamos num local como esse, sentimos essa sensação e não atribuímos a nada, simplesmente atribuímos ao local no qual nós estamos, ponto. Então você foi numa igreja, num templo e algo parecido. Eu posso dizer para vocês, recentemente estive num templo budista, realmente é uma coisa maravilhosa, visualmente já chama atenção, e a energia, o aroma que se tem dos incensos, os sons realmente te deixa bem harmonizado. Isso dá aquela inspiração interior. Mas muitas pessoas realmente sentem e não identificam como tal. Local de energias mistas, isso é o que nós mais temos, né? Local de trabalho, então nós temos pessoas do bem, outras nem tanto, né? Escolas, né? Infelizmente nas escolas hoje é muito complicado a gente identificar realmente onde estão esses processos, supermercado, enfim, onde temos agrupamentos de pessoas, né? Então, pessoas têm pensamentos que divergem e estão na atmosfera, falam, tomam atitudes, né? E às vezes são aquelas oposições, né? O amor, o ódio, a alegria, a tristeza, realização, revolta, entre tantas outras. Então, nesse contexto, você tem energia mista. E nesse contexto, às vezes, você é atingido, tipo, você está ao lado de uma pessoa do qual você não se sente bem. Você estava bem até ali, né? No local de trabalho entrou algum companheiro novo, o local era harmonioso, de repente aquela pessoa começa a te dar aquela história, fala assim, não sei por que não vou com a cara dessa pessoa. Ele nunca me fez nada, chegou agora, né? Então é pessoa que tem um pensamento, um sentimento antagônico àquilo que a gente tem. Às vezes uma pessoa, sabe lá por quais motivos, vibra negativamente. Então você tem isso, então é um ambiente onde você tem um processo misto. E tem aquele ambiente realmente de energias pesadas e densas, né? É um ambiente onde prevalece ego exagerado, onde tem líderes com ego exagerado que manda, que impõe, né? E os piores sentimentos, né? Inveja, raiva, ódio, nossa, isso é uma coisa complicada. Insatisfação. Nos dias de hoje, não é incomum chegarmos a um local onde se encontram muitas pessoas insatisfeitas, principalmente com a polaridade em que se encontra o nosso país, né? Frustrações, mau caráter, enfim, um sem número de classificações. Em vários lugares isso ocorre. Porém, tem alguns locais específicos, né? Bares, baladas, né? Então, esse você já sabe que é muito mais fácil de você associar e sentir algo. Então, dentre os três citados, o mais carregado é sempre identificado. Então, tipo, você está lá numa situação, quem tem esse tipo de sensibilidade, né? A pessoa não afim com essa energia tende a ir embora. Então, uma pessoa do bem chega numa balada, num bar onde existe muita energia densa, fatalmente, seres não de luz também estão naquele. Então, a tendência é falar, não, esse local não é para mim, eu não estou me sentindo bem, eu quero ir embora, né? E tem, às vezes, dificuldade de identificar, porque, poxa vida, fui convidado, estou aqui com meus amigos numa balada, mas eu não estou me sentindo legal. A pessoa, às vezes, não consegue identificar o que acontece, né? O que ou quem poderia estar transmitindo essa tal sensação de mal-estar. Isso é uma coisa inerente, como eu disse, a todos nós. Então, no nosso dia a dia, uma mediunidade primitiva, ela se projeta, né? E existem pessoas, aí começa a questão, com essa mediunidade, que fazem canalizações. Rubens é primitiva? Sim. Às vezes, esse primeiro processo, tem pessoas que conseguem acessar, e sem saber exatamente o que estão fazendo, quem está transmitindo aquilo. Então, a mensagem se torna de forma perigosa, porque nem sempre essa mensagem literalmente é uma entidade de luz, né? Então, seja uma entidade de baixo processo vibracional, seres, né, das trevas, ela pode transmitir, utilizar como ferramenta e transmitir para aquele local, para aquele momento, aquilo que vai criar uma intriga, vai criar uma série de coisas, e a pessoa, por vezes, nem sabe o que está acontecendo, né? Então, você não sabe qual a real intenção de um ser não de luz quando passa essa mensagem. Assim, a intuição, se ela não é entendida, interpretada corretamente,
com responsabilidade, às vezes de ajudar, às vezes ao invés de ajudar ela pode prejudicar. Por isso temos sempre, sempre que sentir, avaliar até que ponto é intuição e até que ponto é coisa da nossa cabeça. Aí pega aquela pessoa que não tem muito acesso no processo da espiritualidade, como nós trabalhamos, fala, Rubens, mas e aí? Quando é que eu vou saber quando é da minha cabeça e não é? Aí tem um exemplo bastante claro que todos nós conhecemos, aquela mãe, mãe mais especificamente, está tudo normal, de repente ela tem um aperto no coração, um negócio que não se explica, estava tudo normal, ela fala, meu Deus, estou me sentindo mal, tem alguma coisa acontecendo, não fisiologicamente, mas ela sente que há algo errado com o filho, por exemplo, Via de regra, ela pressente realmente que algo está errado. Ela não sabe o que, ela não sabe aonde, mas ela sabe que algo está errado. Isso literalmente é aquele pressentimento, porque ela não estava pensando naquilo, não havia nada que ligasse a ela aquilo, mas ela teve aquele pressentimento, aquela intuição, realmente algo está errado. Aí quando é da cabeça, aquela mãe que é muito exageradamente preocupada. Aí ela começa a criar coisas na cabeça, na mente, de uma forma tão real e intensa, e acredita tanto que o aperto no coração inexplicável também acontece, mas não é real. De repente a mãe sabe, onde você vai, meu filho? Eu vou em tal lugar. Nossa, meu filho vai lá, sabe-se que não é um bom lugar, blá, blá, blá. Então ela vai criando isso na mente dela de uma forma que ela vai sentir também. Então isso não é uma intuição, isso sim é da cabeça dela, Então, assim sendo, uma mediunidade primitiva, devemos sempre procurar avaliar com clareza, nunca deixando de lado a intuição, mas quando sentimos, devemos segui-la com precaução, sabendo que ela pode ou não ser real de acordo com o caminho que nós tomamos, Temos sim que acreditar nessa força interior, não podemos assim deixar para lá também, não, tudo isso é sempre bobagem. Às vezes tem alguém querendo nos avisar de um perigo, querendo nos avisar, o nosso mentor às vezes querendo nos avisar de um perigo, de alguma coisa, você começa tanto a deixar para lá que chega um momento que a mensagem não chega mais, Mas enquanto essa fase de mediunidade primitiva, devemos acompanhar. Existem pessoas, que nessa fase projetam os grandes, como nós dissemos, comunicadores da espiritualidade e causam problemas e frustrações. Então, existem aquelas pessoas que têm esse acesso e veem grandes médiuns, grandes pessoas que se comunicam e querem, de alguma forma, se projetar, Então, por exemplo, tem aqueles médiuns que não tão recentemente, mas num passado relativamente próximo, aqueles médiuns que falavam tipo assim, que a Terra ia acabar, que tal dia ia acontecer, que a guerra ia acontecer, que alguém ia morrer, Então, são aqueles médiuns que começam a falar de tragédias, de desgraças, e realmente não é ele que está falando, e às vezes pode induzir muitas pessoas para o lado errado, Então isso deve ser acompanhado. A intuição, ela deve ser a partir da mediunidade primária, acompanhada e em todo o processo, na sua evolução. E para diferenciar a ilusão, a gente vai colocar como ilusão como criação mental, A gente sabe que a mente cria, o sentimento atrai e a fé realiza. Então, voltando nesse exemplo da mãe, às vezes o filho está até bem, está num lugar legal, mas na mente dela ela vai criando aquilo, vai se reproduzindo, uma imagem vai se tornando tão real e ela vai criando que pode acontecer um acidente, pode acontecer um assalto e vai repetindo, aquilo cria um sentimento. Então a mente criou o sentimento, atrai e ela projeta literalmente aquilo, Então uma intuição você com a criação mental, e existe uma linha muito tênue, Temos que ter sempre em mente que o nosso cérebro recebe milhões de informações por segundo. Milhões, eu diria até que mais, nos dias de hoje até que mais, Vinda de todos os canais externos, Então, tudo aquilo que vemos, que ouvimos, que sentimos, aroma, toque, vemos notícias, estão assistindo a live, são informações, onde as percepções e conexões neurais e estímulos fazem com que o nosso cérebro responda de alguma forma. Quando passa pelo crivo da consciência, a resposta é dada por experiências anteriores, no momento atual. Então, aí não seria realmente uma intuição. Então, você passou pela consciência e você analisou aquilo, Então, experiências anteriores, você
quando é uma intuição real, você é de bate pronto, você fala. Aí, se você analisou, você acha que não é isso, aí realmente é aquilo que você está colocando. Porém, chamamos de intuição a resposta que não passa por esse crivo. Ela vem do seu eu maior, ela vem da sua essência, ela vem do seu mentor caminhando juntinho com você passo a passo, né? Então, não passa por avaliação do seu cérebro. Aí sim, uma intuição e não uma ilusão mental, né? Estudos mostram, aí falando cientificamente, que o corpo, a mente e o coração estão o tempo todo recebendo, processando e decodificando informações e informações intuitivas, né? Então nós vivemos nos dias de hoje com comunicação de todos os lados. Se nós formos comparar com nossos avós, nossos pais, nós somos muito mais sensíveis devido ao processo que a própria tecnologia nos trouxe, que as informações, que os estudos que nós fazemos, né, nos deixam de uma certa forma mais sensíveis do que eles. Então, eu, por exemplo, venho de uma procedência católica ferrenha, né? Então, eram avós italianos e portugueses. Então, tudo que eles falavam era simplesmente atribuído ao contexto religioso. Não havia nada passava por nós, tudo era Deus e o santo, né? E hoje nós temos essa concepção de que existe o cérebro, a mente, tudo interage, né? E existe uma coisa interessante: o coração, a gente até já citou no exemplo da mãe, recebe informações energéticas de possíveis acontecimentos futuros antes do cérebro. Por isso essa intuição da mãe, né? Então a gente sabe que a frequência cardíaca do coração é 5.000 vezes mais potente que o cérebro. E olha que o cérebro é uma potência, até então não se tem como descrever tudo, sequer copiar. Agora imagine algo 5.000 vezes maior do que isso, né? Então o coração da mãe tem uma ligação. Por isso, um forte sentimento, quando o estado emocional é atendido, propiciando uma resposta psicofisiológica, né? Então esse é aquele aperto no coração. Ela sentiu, ela não sabe, uma reação psicofisiológica, e ativada a partir daí se dirige ao cérebro, aí depois sim, por vezes de uma forma holográfica. Então ela sentiu aquilo, um processo psicofisiológico não passou pelo cérebro. Então o sentimento, aí ela lembra do filho, ela cria uma imagem, às vezes holográfica, né? Que quando decodificada gera uma imagem mental, gerando sentimentos e a partir daí outras sensações, né? Então reação, passar mal, dor de cabeça, problema de estômago, e aí a coisa vai, né? Muitos cientistas e artistas relatam que o primeiro passo dos seus trabalhos foram resultado de forte intuição, ou também conhecido como inspiração. Podemos juntar as duas coisas, né? Então o artista, ele visualiza para compor uma música, de repente vem um tema e ele desenvolve aquele tema. O tema foi intuído, né? Um pintor, de repente, ele está, eu não sei se vocês já viram, eu já cheguei a presenciar, está lá com tudo pronto, olhando para o nada, e aí não pintou nada, não apareceu nada, né? Então faltou. Então as grandes obras relatam que foi conhecida por um primeiro processo de inspiração, sendo o cérebro apenas um receptor de informações que vem do desconhecido, que atualmente em literaturas classificam como mensagens da espiritualidade. Então o cérebro está lá, ele vai captar essa primeira, né, inspiração. Descobriram também que o pensamento concentrado, foco, determinação, quando dedicado muito tempo a um tema, né? Por exemplo, a oração. Então, a pessoa que realmente quer aquilo, coloca o seu sentimento, sua emoção, foca naquilo, então cria uma imagem forte, o desejo real, na certeza de que não vai prejudicar ninguém. Então você cria o desejo real, você cria essa imagem forte cria uma emoção, um sentimento, e isso é muito forte, faz com que o universo identifique essa frequência, que lembra-se, na live passada nós falamos sobre o que é oração, que ela não tem língua, né? Português, inglês, francês, é uma frequência, né? Que é identificada, como nós chamamos, chegando ao Pai Maior, e aqui o universo, né? Ele recebe essa frequência e facilita o acesso. Então, tipo, você vai vibrando. Então, se você estiver preparado para entender aquilo,
de um evento futuro é experimentado como uma intuição. Então, você está focado, de repente está pedindo alguma coisa em oração e te vem uma resposta. De onde vem essa resposta? Né? É esse processo que a gente coloca, você tem que estar preparado para aquilo. Quando oramos, né, isso é uma coisa importante. Quando nós oramos, nós falamos com o Pai, né? Pedimos. Porém, em silêncio, com o coração e mente aberto, nós ouvimos a mensagem que Ele nos dá, né? Em muitas profissões, a intuição exerce um papel muito importante. Todas que envolvem o processo criativo, como citamos, né? O foco por tempo no assunto desenvolve a criação intuitiva. Ou seja, a pessoa sente um despertar do nada. Então, é comum a gente ver artistas, principalmente falar de música. Ele relata, olha, eu peguei um papel em qualquer lugar e escrevi essa letra, né? Então, do nada, ele não tinha nada, sentiu algo, então cria-se a solução, resolve-se algum problema, desenvolve-se algum tema, uma música, uma pintura, que veio literalmente do nada. Do nada, na concepção do que nós consideramos o tudo, né? Mas o todo, no geral, é uma intuição que veio de algum ponto que foi realmente captada, né? Nikola Tesla é um grande inventor, que vocês conhecem, né? Ele fez uma citação extremamente importante. A maioria das vezes, a intuição transcende o conhecimento. Então, Nikola Tesla inventou muitas coisas, né? Lâmpada fluorescente, controle remoto, transmissão via rádio, entre tantas outras, né? Mas ele disse que primeiro veio a intuição, depois ele desenvolveu. Einstein também disse isso por várias vezes, né? Então podemos ter algumas ferramentas que nos ajudam em nossa intuição, que, se guiado, pode nos ajudar a atingir o nosso propósito. Então, a intuição, nós vimos, ela é primitiva, inerente ao ser humano e existe com todos, tá? E o que ocorre? Nós podemos desenvolver e acompanhar isso. Então, o primeiro fato é trabalhar para diferenciar a voz da intuição, aquela que não passa pelo cérebro, que é o caminho do coração para nos guiar, e a voz do ego, que é o caminho que vem para nos proteger, teoricamente, nosso cérebro com essa missão. O ego também tem essa missão de nos proteger. Quando a intuição é real, igualmente é uma sensação de paz interior, né? Então, tipo, aquela intuição que vem do nada, mas você está aqui bem. Agora, quando é a voz do ego, geralmente envolve um sentimento exagerado, muito medo desproporcional, né? Um medo do nada, você não sabe o que explica, mas é muito medo, né? Ansiedade, indecisão, enfim, junto a uma série de coisas, porque não veio do coração, não veio da espiritualidade, né? Então, uma das coisas que se fala, fique quieto 10 minutos pela manhã e à noite, total silêncio, apenas observando os seus pensamentos como nuvem passando. O que a gente fala? Nos exercícios que a gente trabalha na apometria, se eu falar, não pense em nada, complicou, porque você já está pensando em não pensar em nada. Então, esse fique quieto é não tentar, simplesmente vermos os nossos pensamentos como se fossem nuvens passando. A gente não consegue parar tudo. Então, como se fossem nuvens passando 10 minutos pela manhã e à tarde, mas em silêncio naquilo que nós podemos, sem música, sem nada, simplesmente respirando e observando nossos pensamentos. E nesse momento, faça perguntas a si mesmo, né? O que é, como é que eu posso resolver? Se as respostas forem equilibradas, seguidas de emoções controladas, fatalmente você pode estar manifestando a sua intuição. Sendo ao contrário, sentimentos exagerados de medo e de angústia, pode estar com certeza sendo atuados pelo seu ego, né? Vamos chamar de uma pequena meditação, né? Convide, porque nesses 10 minutos, quando você consegue se isolar do exterior, você começa a se interiorizar, né? E nesse momento, uma entidade, um ser maior, convide esse ser maior, a sua centelha divina, a sua mente interior a te guiar. Com certeza, ela responderá imediatamente quando convidada, porque essa é a sua essência. Nós, nessa vida atual, somos totalmente desregrados e fugimos daí. E essa intuição, né, essa mediunidade primária,
Quando você vai ao encontro dela, e você ativa, né, seu eixo superior, sua centelha divina, ela fatalmente vai responder. Medite sempre, né? Esse processo é importante. A meditação nos faz receptivos a ouvir a voz interior, conhecida, né, por muitos como a voz do silêncio. E uma coisa importante, né? Abandonemos a necessidade de ter que saber e ter a certeza de que a verdade e o caminho vem a partir da calma e da paz interior. Porque se nós quisermos forçar, tudo que nós quisermos forçar fatalmente tem uma resposta do cérebro, né? E quando nós procuramos um processo da espiritualidade, a paz e a calma interior, com o silêncio interior, com certeza nos levará a esse caminho, tá? Espero que, né, mais um tema que a gente conversou, algumas propostas, algumas colocações para a gente refletir um pouco, tá? E agora, como sempre, vamos encerrar o nosso bate-papo sempre com uma oração, né? Agora, no caminho da luz, a nossa oração. Então, como nós dissemos, né? Vamos acalmar nossa mente, vamos respirar profunda e lentamente, deixando de lado nossos pensamentos, nossas tristezas, nossas emoções fortes. Vamos procurar ir ao encontro de nosso ser interior, procurando a paz, o equilíbrio e a luz. Nesse momento, agradecemos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria, que nos acolhe, nos protege, nossos mentores de luz. Agradecemos por mais essa oportunidade em estarmos juntos, para que possamos esclarecer um pouquinho mais, né? Trazer um pouquinho mais da nossa evolução espiritual, da nossa consciência universal. E nesse momento agradecemos, encerramos com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, assim é, e assim para todos sempre será. Gratidão, gratidão, gratidão. Agradeço a todos vocês que nos acompanham toda terça-feira, né, nesse horário, e aqueles que assistem depois também, a live do depois, né, mas está sempre válido. Agradeço a todos por estarem presentes, por nos prestigiar, e tenham uma terça-feira abençoada, uma semana e um final de semana abençoado, e sempre sob os auspícios de Nossa Mãe Maria. Estaremos juntos na próxima terça, tá? Gratidão, tenham todos uma boa noite.